Olá, crianças! Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa de número 8, né? Que é a continuação da história de José. E hoje o título da nossa lição é Recompensado por Interpretar um Sonho. E a nossa história bíblica de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 1 ao 45. E o objetivo da nossa lição hoje é o quê? Aprender que quando nós somos fiéis a Deus e obedientes à sua palavra, no tempo certo, somos recompensados. Isso mesmo, crianças. Nós estamos estudando a história de José, onde José recebeu promessas de Deus, mas ainda não foram cumpridas essas promessas. Mas nós sabemos que José, ele não se abateu por causa disso. Na lição anterior, nós estudamos uma parte da história de José e vimos o quanto ele sofreu, não é, crianças? Mas ainda nós temos no nosso memorizando de hoje, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 1, que nos diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. E são essas promessas, essa palavra que o Senhor nos fala, que nos fortifica, que nos dá ânimo para podermos continuar na nossa caminhada, não é, crianças? Bem, na aula anterior, nós estudamos que José estava ali na prisão, e ali na prisão, ele passou por momentos difíceis, porque vocês já viram uma prisão em alguma reportagem na televisão, não é um lugar agradável de se ficar, né? São várias pessoas ali aglomeradas, encarceradas em um local com várias pessoas, e ali ele não tem televisão, não tem celular, ele não tem livros para ler, às vezes, não tem nada que o possa distrair. Vocês já imaginaram, crianças, o que é entrar dia, sair dia, mês, anos e a pessoa presa ali no local, sem poder ver seus parentes, sem poder ver seus amigos? É muito triste. E José passou por essa situação. Mas ali Deus honrou a José. Por quê? Porque ali ele foi colocado ainda como um líder ali dentro da prisão. E ali ele conheceu aquele copeiro e o padeiro do rei Faraó. E vocês lembram dos sonhos que eles tiveram, né? E José interpretou os sonhos. Lembra-se, crianças, que quando o padeiro saiu, foi enforcado, não foi liberto. E o copeiro foi liberto e voltou para o palácio de Faraó, como José havia lhe falado que iria acontecer 3 dias após os sonhos que eles tiveram. E o copeiro tinha prometido a José que iria se lembrar dele, falar sobre José com o rei Faraó. Porém, naquele momento, o copeiro esqueceu, né, crianças? Esqueceu, saiu, continuou a trabalhar no palácio e José continuou ali preso, né? Mas nós vamos ver, crianças, que tudo foi propósito do Senhor na vida de José, porque nada seria em vão. Às vezes, vocês pensam assim,
ficou triste, né? Porque ele foi esquecido. Talvez sim, no primeiro momento, mas não em questão de ficar assim tão apavorado, desanimado. Mas nós sabemos que tudo coopera, né? Para aqueles que fazem a vontade de Deus. E José continuou ali naquela prisão. E passaram-se, né? Meses, passaram-se mais do que 2, 3, passaram 10 meses, passou um ano, passou 1 ano e meio, passou 2 anos. E acontece, crianças, que aconteceu uma coisa inesperada na vida de José. O rei Faraó estava em seu palácio e estava dormindo e teve um sonho. Quando ele acordou muito assustado. Por quê? Porque aquele sonho que ele teve o deixou amedrontado. Aliás, ele teve 2 sonhos numa mesma noite. Então, quando o rei Faraó acordou, ele mandou chamar todos os sábios do Egito, todos aqueles magos, para interpretar os sonhos que ele teve. Porém, nenhum deles conseguiram. O que o rei Faraó iria fazer? Não tinha ninguém para interpretar aquele sonho. Foi então que o copeiro tinha ouvido o rei Faraó falar que tinha tido aqueles 2 sonhos. E aí ele se recordou de José. Quando José na prisão, né, falou para ele qual era o significado do seu sonho. Aí ele chegou para o rei e falou assim: Rei Faraó, eu estava preso, eu e o padeiro, quando nós tivemos um sonho na prisão. E lá existe um hebreu por nome José, que é um homem muito sábio. E ele é servo de Deus, ele é muito fiel ao seu Deus. E quando nós contamos o nosso sonho para ele, ele interpretou nossos sonhos. E ele está preso lá injustamente. E ele era servo de Potifar. Então o rei Faraó, naquele momento, falou assim: vá buscar então esse José. Crianças, e já tinham se passado 2 anos quando isso aconteceu, depois que o copeiro saiu da prisão. Já pensou? José ficou lá ainda esperando 2 anos para ele se lembrar de José. Mas ele se lembrou nesse momento, depois de 2 anos. E José foi então ao palácio do rei Faraó. Já pensou quando chegou aqueles guardas lá chamando: José, venha que o rei Faraó quer falar com você. Talvez, se fosse outra pessoa, poderia ficar, né, todo orgulhoso. Poxa, o rei quer falar comigo, né? Ficaria todo metido ali. Mas não, José humildemente foi. Aí mandaram levar José para cortar seu cabelo, fazer sua barba, trocar de roupa e ir até o rei Faraó. E José foi ao palácio e chegou lá para conversar com o rei. E o rei falou: então você que é o hebreu que consegue interpretar sonhos? E José humildemente falou assim: não, rei. Não, eu não consigo interpretar sonhos, mas é o Senhor meu Deus que fala comigo e que me dá a revelação daquele sonho. E aí eu interpreto, mas eu de mim mesmo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aí o rei Faraó então chegou para José e falou: então vou te contar os 2 sonhos que eu tive, para ver se você vai conseguir interpretar. Aí o rei começou a contar para José.
os sonhos que ele teve. O rei Faraó falou: eu estava dormindo e eu sonhei que eu estava à beira do rio Nilo. E ali surgiam 7 vacas muito gordas, né? Muito sadias, e estavam pastando na beira do rio. Foi quando, de repente, apareceram 7 vacas muito magras. José, mas aquelas vacas eram muito magras, eram pele e osso. Elas estavam ali pastando e chegaram perto das vacas gordas e comeram todas as vacas gordas. E mesmo elas comendo as vacas gordas, elas continuaram secas do mesmo jeito. E José foi ouvindo o sonho do rei Faraó. Aí o rei Faraó: eu sonhei isso e dormi. Faraó então voltou a dormir. E ao dormir ele teve um outro sonho. Neste sonho ele sonhava com 7 espigas muito bonitas, muito formosas, né, à vista. E aquelas espigas estavam ali no campo, cheio de cereais. E Faraó ainda não entendeu por que ele estava sonhando com aquelas espigas. E no mesmo momento, então, apareciam mais 7 espigas mirradas, secas, feias. E aquelas espigas feias, né, secas, que não serviam para nada, comiam as 7 espigas bonitas. E nesse momento o Faraó acordou. Faraó acordou sem entender aquele sonho. Então ele falou: José, esses são os meus sonhos. E você pode me interpretar esses sonhos? José virou para Faraó e falou: Faraó, neste sonho, Deus quer falar com você o seguinte: 7 vacas gordas e 7 espigas bonitas significam a mesma coisa. Assim também como as 7 vacas magras e as 7 vacas e espigas mirradas também significam a mesma coisa. E Faraó falou: o que significa então, José? Aí José virou para Faraó e falou: essas 7 vacas gordas, assim como essas 7 espigas, são 7 anos, o Faraó. 7 anos de muita fartura no Egito. E Deus está te mostrando que durante esses 7 anos ele dará muita fartura no Egito. Mas também, após esses 7 anos de fartura, virão 7 anos de seca no Egito, de pobreza, de fome, onde não se terá nenhum alimento para as pessoas se alimentarem. Aí o Faraó ficou desesperado. E José falou: olha, Faraó, e Deus te deu 2 vezes o mesmo sonho, né, com o mesmo significado, porque ele tem urgência em fazer isso. Então você tem que se preparar. E Faraó falou: o que eu devo fazer, José? Aí José falou: você tem que escolher um homem sábio e colocar para administrar a terra do Egito. E nesses 7 anos onde haverá bastante alimento, essa pessoa deverá guardar esses alimentos para os 7 anos de fome. Aí o Faraó falou: José, não há outra pessoa melhor para fazer isso do que você. Você é um homem sábio e você tem Deus na sua vida. Então, José, a partir de hoje você será o governador do Egito. Abaixo de mim só terá você. Só eu estarei acima de você porque eu sou rei. E você será o governador que administrará todo o país. E toda
todas as pessoas, para fazer qualquer coisa, terá que obedecer a você. E a partir daquele momento, crianças, ele mandou pegar José, tirar aquela roupa de José, deu uma veste de governador para José, deu a José o seu anel. Sabe por quê? O anel era um anel que tinha um sinete, que todas as escritas do reino que tinham aprovação do rei levavam aquela, como se fosse um carimbo, né, daquele anel. E Faraó deu para José, porque ele dava uma carta branca para José fazer as coisas em todo o país em nome de Faraó. E sabe com quantos anos que José estava quando ele passou a ser governador do Egito? 30 anos. 30 anos. E vocês se lembram com quantos anos que os irmãos de José jogaram ele no poço, venderam ele como escravo? 17. Olha bem, crianças. Quando José teve aqueles 2 sonhos, ele tinha 17 anos. E agora ele estava com 30 e o Senhor começava a cumprir na vida dele a promessa que fez quando ele tinha 17 anos. Isso mesmo, José esperou 13 anos para começar a se cumprir a promessa de Deus na sua vida. E isso era só o início, crianças, das bênçãos que Deus tinha na vida de José. E a partir daquele momento que José começou a administrar o Egito, vocês lembram quando ele trabalhava na casa do Potifar? A casa de Potifar prosperou por causa de José, porque José tinha Deus na vida dele, onde que ele colocava suas mãos, prosperava. Assim também foi no Egito. Todas as plantações José reservava, grande parte, a maioria do que a terra produzia, colocava nos celeiros que eram distribuídos em todas as cidades. E no começo ele começou a pesar, né, quanto tinha de trigo, quanto tinha de arroz, né, quanto tinha de feijão, quanto tinha de soja, mas chegou em um momento que a prosperidade era tanto que eles já não conseguiam mais pesar a quantidade de alimento, e tinha muito alimento, e guardou muito alimento mesmo, criança, e foram 7 anos de prosperidade na terra do Egito. E ali José serviu de bênção na terra do Egito. Será que você tem servido de bênção, crianças, por onde vocês têm passado? Onde José passou, ele foi bênção. Ele passou pela prisão, ele foi bênção na prisão. Ele passou na casa de Potifar, ele foi bênção. Ele passou no governo do Egito e foi bênção. E aonde nós passamos, crianças, nós temos que ser bênçãos. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Aonde nós estamos tem que ser lugar de prosperidade, tem que ser lugar de bênção, tem que ser lugar de alegria, tem que ser lugar, criança, onde nós façamos diferença. Nós não podemos passar despercebidos em qualquer lugar. Nós temos que ser testemunhos vivos de Jesus Cristo. E o Senhor cumprirá então a sua promessa em nossas vidas, assim como cumpriu na vida de José. Mesmo quando nos sentimos desanimados, achando que já não vai acontecer mais nada daquilo, o Senhor cumpre, porque Ele tem o tempo certo para as coisas certas. E nós não devemos desanimar. Nós temos sim que sempre obedecer a Tua palavra e crer, ter fé. Porque ainda, como diz no livro de Abacuque, né? Ainda que a oliveira não produza o seu fruto, né? Ainda que não haja fruto na vide, nós devemos nos alegrar, mesmo com a tristeza, com a pobreza. Por quê? Porque o Senhor sempre está conosco. Nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E nenhuma tristeza é eterna nas nossas vidas.
Crianças, nós vamos ficando por aqui. Domingo que vem teremos mais uma parte da história de José. E creiam que assim como o Senhor agiu na vida de José, Ele age na minha, Ele age na sua vida e de todas as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada e ficamos por aqui. Até o próximo domingo, fiquem com Deus.